Preso o homem suspeito de matar um motorista de aplicativo, um caso que foi registrado na Feira Livre da Avenida Monsenhor Eduardo. Esse caso aconteceu em janeiro deste ano, virou notícia em todo o país, virou notícia aqui. Nós acompanhamos o drama da família de Vlener de Oliveira. Nós estamos falando de um trabalhador que infelizmente se envolveu em uma discussão no trânsito e foi morto de uma forma extremamente cruel. Aí, um trabalho começou a ser feito por parte da Polícia Civil para investigar, para tentar identificar quem era esse feirante e descobriram quem era ele. E mais, descobriram que era uma pessoa que já era muito conhecida no meio policial, já tinha diversas passagens. E também começaram a ir atrás de endereços que estivessem no nome dele. Aí descobriram a possibilidade dele estar lá no estado de Goiás. E esse trabalho em conjunto feito pela Polícia Civil de Minas Gerais com a Polícia Civil de Goiás terminou com a prisão deste homem em uma fazenda. Mas agora a gente vai estar trazendo os detalhes de forma mais detalhada para você que está acompanhando o nosso programa. Débora Pérez, ao vivo, juntamente com o delegado que fez parte de todo esse trabalho, de toda essa investigação, para entender como é que este homem estava escondido, o que ele vinha fazendo para despistar e atrapalhar ao mesmo tempo o trabalho das autoridades de segurança. Débora, fica à vontade. Exatamente, Rafa. Trabalho que a Polícia Civil já estava acompanhando de perto, região que já estava sendo monitorada, tanto pela Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, como também pela Polícia Civil do Estado de Goiás. Ao meu lado, o delegado da Polícia Civil, responsável por todo esse trabalho, Carlos Fernandes. Já te agradeço muito por conversar com a gente, por esclarecer mais detalhadamente como tudo isso aconteceu. E a informação que todo mundo está interessado em saber: como esse homem estava sobrevivendo. As imagens que foram repassadas por vocês já estão estampadas, já estão estampando a tela do Balanço Geral. Então a gente agora gostaria muito de entender de que forma que vocês encontraram esse homem de 49 anos que foi preso neste final de semana. Então, primeiramente foi aquela investigação onde a gente conseguiu provar a autoria, né? Na época o doutor Eduardo Leal pediu a prisão preventiva de busca e apreensão, só que naquela ocasião não conseguimos realizar a prisão desse autor. Mas a Polícia Civil continuou as investigações, a gente conseguiu, através de troca de mensagens com a Polícia Rodoviária, conseguimos identificar essa região rural lá no município de Cachoeira Alta de Goiás. Os nossos policiais passaram ali 2 dias monitorando aquele local e a gente tendo certeza que ele estava naquela propriedade, a gente montou toda uma operação para realizar a abordagem ali. Chegando nessa propriedade, ele visualizou os policiais chegando, correu para uma mata, mas rapidamente os policiais realizaram um cerco naquela mata, a gente realizou a incursão e conseguiu efetuar a prisão. No primeiro momento ele resistiu, mas com a ação dos nossos policiais foi possível realizar ali a sua algemação e a sua prisão. Delegado, 2 coisas muito importantes. A primeira, ele fazia uso de uma arma nesse local, tinha uma arma preparada por lá. E o segundo detalhe, essa propriedade era dele. Exatamente, propriedade dele, né? No local a gente encontrou em meio a uma mata uma barraca onde ele guardava uma arma de fogo, uma espingarda municiada e pronta para uso, né? E na sua cama, na cama dele, ele tinha um revólver calibre 38, também municiado e pronto para uso. Ele também utilizava de um binóculo para observar toda a movimentação ali no entorno de sua propriedade rural. Mas tudo isso não bastou para ele se livrar da prisão. Os nossos policiais realizaram uma operação aí brilhante e realizou a prisão desse indivíduo. E ele, inclusive, pensando na possibilidade de estar sendo monitorado, em alguns momentos ele saía dessa propriedade, segundo o que foi apurado por vocês. Sim, a gente conseguiu traçar os passos dele ali, né, no último mês. Então a gente viu que aos finais de semana ele possivelmente ia para aquela propriedade. Então a gente pensou em toda essa estratégia aí, o dia que a gente poderia encontrá-lo. Como efetivamente conseguimos encontrá-lo e prendê-lo. Em relação ao crime que aconteceu aqui em Uberlândia no dia 28 de janeiro, foi história em todo o país, foi notícia não só na nossa região, todo mundo acompanhou de perto dessa movimentação. Como foi concluído esse inquérito? Então, um crime brutal, né, que foi divulgado, mostraram as imagens ali. Após o primeiro disparo, a vítima caiu ao solo e ele, sem nenhuma piedade, efetuou ali mais 2 disparos contra a cabeça dessa vítima, que não teve como reagir. Naquele primeiro momento, a gente representou pela prisão preventiva, pela expedição de mandados de busca, né? Foram cumpridos esses mandados de busca e apreensão, mas o que era necessário era a prisão efetiva dele.
Naquele primeiro momento não houve como, mas a gente não desistiu. Ao longo de 10 meses aí conseguimos seguir os passos dele e localizar. Dentro desse processo de investigação, ficou claro também dentro desse inquérito que ele já tinha diversas outras passagens pelo meio policial. Sim, é um indivíduo violento, né? Ele é investigado, já tem um inquérito concluído por tentativa de homicídio, ameaças, e no terceiro inquérito conosco aqui também, ele é apontado como o principal suspeito de um homicídio ocorrido em março de 23 aqui na cidade de Uberlândia, e agora com essa deflagração dessa operação, a prisão, a apreensão de arma de fogo, a gente quer crer que a gente vai concluir o inquérito aí e está remetendo para a justiça. E esse homicídio que aconteceu no ano passado, inclusive, foi na mesma avenida, na Avenida Monsenhor Eduardo. Exatamente, na mesma avenida e, curiosamente, né, aquela vítima tinha registrado um boletim de ocorrência de ameaça contra o Fábio Eduardo. Então, eles tinham uma discussão anterior, então a gente vai aprofundar nessas investigações aí, tenho certeza que a gente vai vir dar a notícia muito em breve. Ele foi preso no estado de Goiás, continua à disposição da justiça, mas eu gostaria muito de entender como é que funciona agora. O trabalho de investigação continua, existe a possibilidade de outras pessoas também terem contribuído nesse processo em que ele estava sumido, desaparecido. Como é que funciona agora todo esse trabalho da Polícia Civil? Então, a gente tem agora a prisão em flagrante realizada no estado de Goiás, né? Ele responderá pelo crime no estado de Goiás referente à posse ilegal de arma de fogo. Ele está custodiado lá no sistema prisional de Goiás, mas muito em breve aí o trâmite entre os poderes judiciários de Goiás e Minas, ele deve ser transferido a Minas Gerais, onde responderá pelo crime de homicídio qualificado, né? Então, no local a gente encontrou somente a esposa e uma filha, né? Não encontramos outra pessoa aí que estivesse favorecendo ele de alguma forma. Então, a investigação aí da autoria foi tão somente ele que responderá pelo crime qualificado aí de homicídio. E foi extremamente importante essa parceria entre a Polícia Civil do Estado de Goiás e também aqui de Minas. Sim, é muito importante a troca de informações entre as forças de segurança, né? Principalmente quando se tem um estado, né, de vizinhos aqui muito próximo. É muito comum os autores praticarem crimes num estado e ir para o outro. Então a gente tem trocado informação constantemente, tanto com a Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal. Então o autor aqui não tem vez. Rafa, é isso. Tem algum questionamento para você que você gostaria de fazer? Deixa eu aproveitar que o delegado está ao vivo junto com a gente. Ele falou que, inclusive, na hora que localizaram esse indivíduo, ele chegou a esboçar algum tipo de reação. Como ele estava com armas, até a gente viu essas armas que foram apreendidas, né? A gente viu pelas imagens que foram compartilhadas, até uma arma que estava até dentro de uma barraca. Nessa reação, ele chegou a atirar contra os policiais que foram fazer a abordagem ou não? Perfeito. Rafael dos Anjos, nosso apresentador do Balanço Geral, está fazendo questionamento em relação a essa abordagem lá na propriedade rural em Cachoeira. Como é que foi a reação dele? A gente sabe que ele estava utilizando uma arma. Ele chegou a disparar. O que temos de relatos em relação à utilização dessa arma, principalmente nessa abordagem? Felizmente, a gente conseguiu alcançá-lo antes que ele chegasse a essa barraca que ele tinha na mata e apanhasse a arma de fogo, né? Certamente o desfecho talvez teria sido outro. Ele não teria sido apresentado junto à delegacia de polícia, e sim em outro órgão. E já era uma arma que estava ali com a munição extremamente preparada já para caso? Sim, uma carabina, uma arma, né, de cano longo, utilizado para maiores distâncias, já estava municiada e pronta para uso. E ele, inclusive, vai responder pela utilização dessa arma. Exatamente. Foi autuado, está preso em flagrante pelo crime de posse ilegal de arma de fogo, aí com agravante de estar com a numeração suprimida. Muito obrigado pelos esclarecimentos. Rafa, é isso, o delegado da Polícia Civil que acompanhou de perto todo esse trabalho, já são 10 meses de investigação e agora a gente traz então a prisão desse homem de 49 anos, prisão que foi feita lá no estado de Goiás e é claro que ele vai responder agora na justiça por todos esses crimes e a gente sabe também que essas outras investigações continuam sendo feitas. Volto com você. Perfeito, obrigado delegado, parabéns ao trabalho da Polícia Civil, depois de 10 meses aí na localização, na prisão desse indivíduo que cometeu esse crime brutal, mas o que chama a atenção é o quanto que esse homem era violento e o quanto que ele estava preparado para qualquer tipo de abordagem. Tinha essa barraca que estava montada com armamento lá dentro para qualquer tipo de eventual trabalho feito pelas autoridades. E mais, o cara dormia com uma arma no travesseiro, debaixo do colchão também, pronta para o uso.
pronta para o uso. E como disse o delegado, é um homem extremamente perigoso, e a polícia teve que fazer esse trabalho minucioso e cuidadoso para efetuar a prisão desse indivíduo. A família dessa vítima, desse motorista de aplicativo, eu sei que volta todo um filme, né, depois de tudo que aconteceu lá no começo do ano, e evidentemente que há esse questionamento, nossa, Rafael, mas demorou tanto, mas a polícia conseguiu. E de forma minuciosa chegou até este homem e evidentemente que tudo que foi flagrado por câmeras de segurança, todos os detalhes se tornaram provas em relação a esse homicídio qualificado registrado aqui na nossa cidade por motivo fútil, possivelmente, numa discussão absurda que aconteceu e sem chance da vítima conseguir se safar. Como disse o delegado, depois do primeiro disparo, mesmo no chão, esse indivíduo foi lá, saiu do veículo e atirou outras vezes contra a cabeça desse motorista de aplicativo. A gente vai continuar acompanhando agora o trabalho feito pela Justiça. Esse cidadão que está preso lá no estado de Goiás possivelmente deve ser transferido logo aqui para o nosso estado e vai responder por esse homicídio qualificado e por outras questões também. Qualquer atualização, eu volto a trazer as informações à amiga e amiga.